E se o maior erro da sua vida não for o que você fez, mas o que você teve medo de fazer para Deus? O vento soprava forte naquela noite. As tochas tremulavam, lançando sombras inquietas nas paredes de pedra. Ele estava ali, parado, com o coração acelerado e a mente cheia de dúvidas. Deus havia falado claramente, mas o medo gritava ainda mais alto. Quem sou eu para falar? Ele pensava, e se rirem de mim? E se eu falar? E se eu não for ouvido? Quantas vezes você já se fez essas mesmas perguntas? Assim como muitos escolhidos na Bíblia, ele não se sentia preparado, não se achava digno, não se via capaz. Mas havia algo impossível de ignorar. O chamado ardia dentro dele como fogo. Era mais forte que o medo, mais alto que as vozes contrárias, mais intenso que qualquer insegurança. Mesmo assim, ele hesitou. Porque o medo tem esse poder. Ele não impede apenas ações. Ele silencia destinos. E naquela noite, ele estava prestes a tomar uma decisão que mudaria tudo. Fugir da missão, ou enfrentar o impossível, confiando apenas na fé. Mas aqui está a verdade que poucos têm coragem de admitir. Deus não chama os preparados. Ele prepara os chamados e talvez exatamente agora Ele esteja chamando você também. Se essa mensagem já está falando com você, comenta, eu não vou me calar, e deixa o like. Isso ajuda essa palavra a alcançar mais pessoas que precisam vencer o medo, assim como você. O silêncio daquela noite parecia ensurdecedor. Ele caminhava de um lado para o outro, com as mãos trêmulas e o coração dividido. Cada passo era uma batalha interna. De um lado, o medo sussurrava: fique quieto. É mais seguro. Do outro, a voz de Deus ecoava: fale. Alguém precisa ouvir. Ele sabia que não era apenas sobre ele. Havia pessoas esperando, vidas que poderiam ser transformadas, corações que precisavam daquela mensagem. Mas ainda assim, ele lutava contra si mesmo. Foi então que uma lembrança atravessou sua mente como um raio. Bíblia Sagrada, histórias de homens comuns, com medos reais, mas que decidiram obedecer. Moisés, que disse que não sabia falar, mas libertou uma nação. Jeremias, que achava ser jovem demais, mas levou a palavra a reis. Jonas, que tentou fugir, mas não conseguiu escapar do propósito. Todos eles tiveram medo. A diferença? Eles não deixaram o medo decidir o final da história. E naquele momento, algo começou a mudar dentro dele. O medo ainda estava lá, mas já não dominava, porque ele começou a entender algo poderoso. O medo não é sinal de fraqueza, é sinal de que aquilo que Deus colocou em você é grande, demais para ficar escondido. Ele respirou fundo. Talvez não precisasse se sentir pronto, só precisava dar o primeiro passo, e se falasse, então falharia tentando obedecer, e não vivendo arrependido por nunca ter tentado. Naquela noite, pela primeira vez, ele não pediu que o medo desaparecesse. Ele decidiu avançar, mesmo com medo. O amanhecer chegou, e com ele, a decisão. Seus olhos estavam cansados, mas havia algo diferente em seu olhar. Uma chama acesa. Não era ausência de medo, era coragem nascendo no meio dele. Ele sabia que aquele seria o momento. Sem plateia, sem aplausos, sem garantias, apenas fé. Seus passos começaram lentos, quase hesitantes. Cada movimento parecia carregar o peso de todas as dúvidas que ainda tentavam prendê-lo. Mas, a cada passo, algo extraordinário acontecia. O medo perdia força, porque a coragem não vem antes da ação. Ela nasce durante o caminho. Ele parou por um instante, respirou fundo, e então falou. No começo, sua voz falhou. As palavras saíram quebradas, tímidas, quase inaudíveis. Mas ele continuou, porque não era sobre perfeição. Era sobre obediência. E algo inesperado aconteceu. As pessoas começaram a ouvir. Algumas se aproximaram, outras se emocionaram. Havia
lágrimas. Havia silêncio. Havia transformação. A mensagem que ele achava pequena estava tocando profundamente quem precisava. Naquele momento, ele entendeu algo que mudaria sua vida para sempre. Não era sobre ele ser suficiente. Era sobre Deus agir através dele. E talvez o que você precisa entender hoje é isso. A sua voz pode parecer fraca para você, mas pode ser exatamente o milagre que alguém está esperando. O medo tenta te convencer a ficar em silêncio, mas Deus te chama para falar. Se você sente que Deus está te chamando para dar um passo, comenta. Eu vou avançar com medo e compartilhe esse vídeo com alguém que também precisa ouvir isso. Sua atitude pode ser a resposta de oração de outra pessoa. O dia terminou, mas algo dentro dele estava apenas começando. Ele olhava ao redor, ainda tentando entender tudo o que havia acontecido. Horas antes, ele estava paralisado pelo medo. Agora, era testemunha de vidas sendo tocadas por aquilo que um dia quase ficou preso dentro dele. O mais impressionante, o medo não desapareceu completamente, mas já não tinha mais o controle. Porque naquele dia, ele descobriu um segredo que muda tudo. Coragem não é a ausência do medo. É a decisão de que a sua fé é maior do que ele. Cada palavra liberada, cada passo dado, cada olhar alcançado. Era a prova viva de que quando alguém decide obedecer, Deus faz o impossível acontecer. E o que antes parecia pequeno, agora ecoava longe, muito longe. A mensagem que ele quase silenciou começou a alcançar pessoas que ele nunca imaginou. Corações foram despertados, esperanças foram restauradas, destinos começaram a ser transformados. Tudo porque alguém decidiu não se calar. Agora, deixa eu te fazer uma última pergunta. Até quando você vai esconder aquilo que Deus colocou dentro de você? Quantas vidas ainda precisam ouvir o que você tem guardado? Talvez você esteja esperando o momento perfeito, mas ele nunca vai chegar. O momento é agora, porque a sua mensagem tem um propósito. A sua voz tem poder. E o seu chamado precisa de um público. Não permita que o medo enterre aquilo que nasceu para impactar vidas. Levante-se, fale, obedeça e veja o que Deus é capaz de fazer através de você.